19 Tirania de Aço capítulo 443. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Tendo saqueado a capital do Reino de Portugal, Berengar começou a liderar a perseguição em direção à cidade do Porto, para onde acreditava que o rei hostil havia fugido. Seu objetivo final era acabar com esta guerra rapidamente. Assim, planejou capturar o rei de Portugal e forçar sua rendição. Infelizmente, depois de sitiar a cidade de Lisboa, o covarde rei não foi encontrado. Ele fugiu da cidade que foi encarregado de defender e deixou seu povo à própria sorte. Assim, Berengário agora não apenas queria forçar o homem a se render, mas também desejava puni-lo por suas ações desonrosas. Afinal, se havia uma coisa que Berengário odiava era um covarde. Um rei que deixaria seus soldados serem massacrados para que pudesse ganhar algum tempo para sua fuga não era rei de forma alguma, pelo menos não aos olhos do rei X-Marshal da Áustria. No momento, Berengário cavalgava em seu cavalo vermelho, cujo nome era Glória, enquanto avançava, com seu exército de cerca de 50.000 homens atrás dele. Fazia dias que haviam conquistado Lisboa e, embora uma pequena força fosse incumbida de ficar para trás e administrar a região conquistada, a maioria das tropas pertencentes à Tríplice Aliança estava agora no campo. Os batedores avançaram, procurando qualquer sinal do rei de Portugal e sua hoste. Finalmente, após dias de busca, eles foram localizados. Um dos batedores entre as forças de Berengário voltou ao exército principal com uma expressão excitada no rosto. No momento em que Berengário viu isso, sorriu cruelmente. Por fim, ele seria informado do paradeiro do inimigo. O batedor aproximou-se ansiosamente de seu rei antes de relatar a informação que viera a receber. Majestade, avistamos uma caravana que se dirige para a fronteira de Castela que julgamos pertencer ao rei Felipe e sua família. Parece que decidiu abandonar por completo Portugal a nossa conquista e pretende esconder-se entre os castelhanos com quem temos um tratado. No momento em que Berengário ouviu essas palavras, cuspiu no chão com total desprezo. Ele não podia acreditar que tal covarde governasse um reino outrora poderoso como Portugal. Se Berengário quisesse interceptar o homem, restava-lhe uma opção. Ele rapidamente questionou os soldados sobre a distância entre o seu exército e o partido do rei português. Quantos dias de viagem estamos a partir de sua localização? O Scott imediatamente apontou a direção onde avistou o alvo e deu as informações disponíveis. Cerca de 3 dias cavalgando em direção ao leste a partir daqui. Se você se apressar, você pode pegá-lo antes que ele chegue à fronteira. Dito isto, Berengário estalou as rédeas de seu cavalo e cavalgou de volta para Paladius, onde lhe deu as ordens que havia concebido em sua mente. Recebemos a notícia de que o rei Luís e seu anfitrião cavalgam para Castela. Conduzirei a cavalaria para o leste, onde o interceptaremos. Você deve liderar a maioria do exército em direção ao porto. Quero a cidade sitiada no momento e volto com o rei português. Vamos finalmente acabar com esta guerra. Depois de dizer isso, Berengário não esperou por uma resposta. Suas ordens eram absolutas. Em vez disso, ele partiu e tocou a corneta onde os 5.000 cavaleiros seguiram em sua perseguição. Eles cavalgariam pelos próximos 3 dias, com pausas intermitentes antes de encontrar seu alvo. O rei Luís estava exausto a se aproximar da fronteira castelhana. Ele havia desistido de sua dignidade de monarca e fugido da cidade de Lisboa quando ouviu relatos do exército da Tríplice Aliança avançando rapidamente por suas fronteiras ao sul. Apesar de seus melhores esforços para controlar o caos em seu território, ele rapidamente saiu de seu controle. Com bandidos declarando-se senhores de seus territórios e falta de dinheiro para estabilizar sua economia em colapso, ele falhou completa e totalmente em defender seu território. Refletindo sobre isso, Luís amaldiçoou os ministros que invadiram seu tesouro e fugiram para países estrangeiros. Se não fosse por eles, ele poderia ter conseguido montar uma defesa adequada contra os invasores do sul. No entanto, não fazia ideia de que Lisboa caíra tão rapidamente.
nem que a cavalaria austríaca se aproximava rapidamente do seu local. Em vez disso, ele olhou para sua esposa e filhos com um sorriso amargo. Ele conseguiu juntar o que restava de sua riqueza para poder viver uma vida decente em Castela como um monarca no exílio. Afinal, a coroa aragonesa esteve perto de unificar os dois reinos ibéricos. Certamente seu ex-aliado o receberia de braços abertos. No entanto, quando estava prestes a entrar em sua nova vida no reino vizinho, Luís testemunhou um grupo de cavaleiros se reunindo na colina acima deles. Quanto mais o tempo passava, mais homens chegavam até que ele olhou horrorizado ao notar milhares de cavaleiros hasteando as bandeiras da Áustria, avançando em sua direção a toda velocidade. Querido Deus do céu! As palavras do homem foram interrompidas quando o estrondo de um rifle ecoou no ar e um projétil passou zunindo por seu rosto. Essa ação assustou o rei a tal ponto que ele imediatamente lançou sua montaria para galopar a toda velocidade, deixando sua própria família para trás para ser capturada ou morta pela força invasora. A rainha de Portugal e seus filhos pequenos olharam em choque quando seu rei os abandonou por um breve vislumbre de esperança de que ele poderia passar com segurança pelas fronteiras castelhanas. Milhares de cavalos passaram correndo por eles no momento seguinte, com algumas centenas ficando para trás para proteger suas pessoas. Berengar estava à frente da cavalaria quando seu poderoso corcel alcançou rapidamente a mula do rei. Ele comprou uma mula de carga como montaria e fugiu na obscuridade para economizar despesas e esconder sua identidade. No entanto, quando se deparou com o orgulhoso cavalo de guerra ibérico, a mula não pôde competir com sua perseguição. Berengário sacou uma arma que havia projetado em um acampamento justamente para capturar o rei português. Em sua mão havia bolas feitas de corda e pedras comuns. O poderoso rei austríaco girou a arma em suas mãos antes de jogá-la em direção ao rival português. Com um arremesso habilidoso, as bolas voaram pelo ar e envolveram a parte superior do corpo do homem, forçando-o a cair da sela e cair no chão, onde ele lutou para sair do dispositivo. Berengário não perdeu tempo e imediatamente desmontou do cavalo, onde se aproximou do rei português no chão e começou a amarrar cordas em volta de seus membros como se estivesse amarrando um porco comum. O rei português começou a xingar seu captor em sua língua nativa, o que foi recebido com um chute firme nos dentes. O outrora orgulhoso rei grunhiu de dor quando um molar foi desalojado de sua mandíbula antes de cair em uma pequena poça de sangue na areia abaixo. Enquanto ele olhava para o mande que estava à sua frente, a fúria imediatamente desapareceu de seus olhos quando ele viu o sorriso perverso no rosto de seu captor. Como se Berengário fosse o diabo brincando com sua presa, o jovem rei austríaco pegou o contido monarca português e o jogou no ombro antes de arrastá-lo para o cavalo e colocá-lo nas costas. Apesar da ferida que sofreu, o rei português recusou-se a ficar calado. Como tal, Berengário enfiou a mão no cinto e agarrou um lenço onde o envolveu na boca do homem como uma mordaça improvisada, silenciando-o completamente. Enquanto ele amarrava o rei português ao seu cavalo, o coronel encarregado da brigada de cavalaria aproximou-se dele a cavalo e presenciou a cena. Ao ver o sorriso perverso no rosto de seu monarca ao subjugar um rei rival, o coronel sentiu um arrepio na espinha. Apesar desse instinto, ele conseguiu encontrar sua voz quando começou a falar com Berengário. Reichsmarschall. O que devemos fazer com os membros da hoste do rei Luís? Berengar desviou o olhar para a família do rei, que estava assustada devido às circunstâncias e indignada com o comportamento do rei caído. Ao testemunhar suas expressões conflitantes, o rei austríaco riu antes de tomar sua decisão. Traga-os conosco para o porto. Quero que o povo português veja o que aconteceu ao seu rei cobarde e à sua família. Depois de dizer isso, Berengário saltou para a cela de glória, onde começou a decolar na direção de seu exército principal. A essa altura, eles deveriam estar se aproximando da cidade no porto, que era o último bastião controlado pelas forças leais à coroa portuguesa. Enquanto a cavalaria austríaca avançava sob o sol poente, Berengar cantou a letra da canção Eu Quero Estar na Cavalaria com um sorriso cruel no rosto e um prisioneiro amarrado na garupa de seu cavalo.
Ele estava partindo para o próximo campo de batalha que com certeza seria o fim desse longo conflito. Tirania de Aço capítulo 444. O sol nasceu no leste e, com ele, o bombardeio da cidade do porto continuou sob o comando dos strategos Paladius. A brigada de artilharia austríaca havia desencadeado seu poder de fogo na cidade desavisada durante toda a noite. Enquanto Berengário estava em busca de capturar o rei português que havia começado a fugir para o vizinho reino de Castela, o exército principal estava viajando para a cidade do Porto para sitiá-la. Vários dias se passaram e Paladius fez questão de não bombardeá-lo até a noite anterior, apesar de cercar a cidade. Ele queria dar a Berengar algum tempo para completar seu objetivo antes de transformar a cidade em ruínas. O poder destrutivo dos canhões usados pelas forças de Berengar era algo que o velho general bizantino jurou que nunca se acostumaria. Depois de uma noite inteira lançando incontáveis projéteis sobre a cidade, parecia que ela havia sido bombardeada do céu acima. Não havia um único edifício na cidade que estivesse completamente intacto. Paladius começou a duvidar se alguém ainda estava vivo ou não. Ao contrário do bombardeio que o exército austríaco colocou na cidade de Florença, os canhões de campo usados neste bombardeio de 8 horas eram muito mais avançados e capazes de disparar 10x a quantidade de projéteis em um minuto do que os canhões de campo de 1417-12 LB anteriores. Capaz de. Assim, enquanto apenas algumas horas se passaram desde o início do bombardeio, milhares de projéteis foram lançados dos 70 canhões sobre a cidade do porto. À medida que o sol subia no ar, a visão de milhares de cavalos e os homens que os montavam podia ser vista à distância. Strategos Paladius olhou para os cavaleiros que se aproximavam com um largo sorriso no rosto. Os homens estavam hasteando as bandeiras austríacas e, portanto, era bastante óbvio que o rei havia retornado. Assim, ele acenou com a mão, cessando o bombardeio e forçando uma parada completa e total. No momento em que ele se preparava para atacar os sobreviventes, a cavalaria chegou. Berengar cavalgou orgulhosamente para o acampamento de cerco estabelecido com o rei português amarrado ao lombo de seu cavalo. O homem estava em péssimo estado. Ao longo da viagem até o porto, tinha levado várias surras do monarca austríaco. Entre as fileiras da cavalaria austríaca estavam os outros membros da hoste Luís que haviam sido arrastados com eles para o último bastião da soberania portuguesa. Todos os outros lugares dentro deste outrora orgulhoso reino agora estavam ocupados pela Tríplice Aliança ou por qualquer número de senhores da guerra e déspotas locais. Embora Berengar suspeitasse que seria capaz de encerrar oficialmente a guerra com suas ações neste dia, ele sabia que subjugar os vários déspotas que ocupavam 75% do reino seria uma tarefa que Granada teria que realizar nos próximos anos. No entanto, pelo lado positivo, tal coisa permitiria a Berengar enviar seus mais novos recrutas para uma guerra por procuração para obter a experiência real no campo de batalha de que precisariam para dominar este mundo em suas futuras conquistas. Assim, ele ficou bastante satisfeito com o resultado. Depois de desmontar de seu corcel, Berengário arrastou Luís da parte de trás de sua cela e o entregou aos soldados granadinos. O outrora orgulhoso rei português era agora prisioneiro do Emirado de Granada. Depois de fazer isso, ele se aproximou de Paladius e saudou o homem antes de pedir um relatório de status. Qual é a situação? A cidade já se rendeu? Ou eles ainda estão resistindo? A resposta para isso era bastante óbvia, a julgar pela forma como o exército de cerca de 50.000 homens cercou a cidade em ruínas e não estava dentro dela. Ao ouvir isso, Paladius suspirou antes de atualizar o rei austríaco sobre o que ele vinha fazendo naquele tempo. Sua Majestade, a cidade foi bombardeada nas últimas 8 horas. Nem sei se ainda há alguém vivo dentro de seus portões. Berengário zombou do comentário antes de agarrar um dos familiares de Luís. Ele escreveu uma carta e entregou ao cativo enquanto o fazia. Leve isso para a cidade, e se houver alguém capaz de receber este documento, entregue-o a eles. Se não o fizer, mato sua mãe e seus irmãos. A criança pequena olhou com medo para o rei estrangeiro que havia emitido uma ameaça tão ousada. No entanto,
Ele conseguiu encontrar sua determinação e acenou com a cabeça antes de correr em direção à cidade em ruínas. Quando Paladius viu isso, ele perguntou a Berengário a pergunta que estava em sua mente. O que estava na carta? Um sorriso perverso apareceu no rosto do jovem monarca enquanto ele agarrava o ombro do veterano Strategos e o educava sobre o que acabara de fazer. Não muito, eu apenas os informei sobre as ações covardes de seu rei e implorei que se rendessem. Também posso ter feito uma ameaça em relação ao que faria se eles continuassem a resistir. Algo como destruir o resto da cidade, e todos nele. Paladius olhou para Berengário com uma expressão cautelosa antes de expressar seus pensamentos. Você é implacável, você sabe disso, não é? Em resposta a isso, Berengário apenas riu antes de expressar sua opinião sobre o assunto. Quero voltar para casa, para minha família. E estou cansado desse conflito. Passei muito tempo resgatando meus aliados de sua bagunça. Quanto mais cedo eu puder lavar minhas mãos desse incêndio na lixeira, melhor. Paladius suspirou enquanto acenava com a cabeça em resposta. Ele entendeu o raciocínio de Berengário para sua brutalidade, mesmo que discordasse disso. Depois de um tempo, um homem emergiu dos portões da cidade em ruínas com uma bandeira branca nas mãos e várias centenas de soldados ao seu lado. Os homens jogaram as armas para longe antes de se aproximarem do acampamento da Tríplice Aliança. O homem que segurava a bandeira branca começou a se apresentar quando finalmente se deparou com os comandantes do exército que haviam bombardeado impiedosamente sua cidade. Eu sou Duarte Batista, prefeito desta cidade. Nos termos que você apresentou, eu reino a você o rei Berengário da Áustria, assim como seus aliados. Eu só faço um pequeno pedido, que você poupe o que resta da minha cidade. Como para este tolo covarde que se chama nosso rei, faça o que quiser com ele, não é da minha conta. Berengar sorriu em resposta a isso antes de acenar com a cabeça em aprovação. Ao fazê-lo, declarou suas intenções. Muito bem. Aceito a sua rendição. Declaro que o Emirado de Granada anexou o reino de Portugal. Você e o seu povo servirão para sempre o sultão Hassan al-Fadl e os membros da sua casa como servos leais. Quanto à reconstrução de sua cidade, Granada fará com que ela seja totalmente reconstruída sua antiga glória, como uma orgulhosa joia de seu futuro império. O prefeito inclinou a cabeça para seus conquistadores antes de ser dispensado. Quanto a Berengário, começou a esticar as costas e exalar profundamente. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seu coração. Enquanto relaxava pela primeira vez em algum tempo, Paladius levantou a questão em sua mente. E agora? Ao ouvir isso, Berengário continuou a esticar seus membros cansados, enquanto anunciava seus planos para o futuro de Granada. Agora voltemos para a capital, por motivos de segurança. Deixaremos para trás um pequeno exército de soldados granadinos. Uma vez que tenhamos retornado à cidade de Granada, discutirei com mais detalhes como lidaremos com a situação atual em relação à ocupação de Portugal. Se o seu imperador assim o desejar, então você pode dispensar suas forças e voltar para casa. Eu, no entanto, deixarei para trás uma rotação de soldados destacados para a região para garantir o treinamento contínuo das tropas granadinas, bem como apoiá-los em seus esforços para afirmar sua autoridade sobre sua província recém-conquistada. Dito isto, Berengário não esperou resposta. Em vez disso, ele começou a se afastar em direção a uma tenda. Ele fez uma última exigência de seu aliado no Oriente enquanto o fazia. Se você precisar de mim, vou dormir um pouco. Espero que você e suas forças possam derrubar o acampamento sem minha interferência. Depois de dizer isso, Berengário forçou a entrada na tenda de outra pessoa, onde descansou no catre. Deixando Paladius olhando para ele com descrença, ele não sabia por quê, mas tinha uma certa sensação de que o reino da Áustria teria para sempre suas garras cravadas no Emirado de Granada. O veterano Strategos dos Balcãs imediatamente ficou desconfiado de qualquer negociação futura com o jovem monarca austríaco, com medo de que o homem transformasse o Império Bizantino em um estado subordinado. Enquanto refletia sobre isso,
Palladius deixou um comentário ao ordenar que suas tropas destruíssem o acampamento. Eu subestimei você, Berengar von Kufstein. Não vou fazer isso de novo. Tirania de Aço capítulo 445. Sol nasceu em Granada. O jovem rei da Áustria estava esparramado em sua cama ao lado de sua mais nova noiva. Em sua mesinha de cabeceira havia um cálice dourado com o menor resíduo de vinho fortificado seco e grudado em seu centro dourado. Depois de regressar a Granada, com o ex-rei de Portugal a reboque, Berengar festejou a noite com os muitos soldados que participaram nas operações de combate. Ele passou o resto da noite fazendo amor com sua esposa. No entanto, agora ele gemia enquanto lentamente alcançava a consciência. Sua cabeça latejava e ele sentia como se não estivesse vivo nem morto. Seus profundos olhos safira fitavam o teto, embora ele só pudesse ver sua superfície bem esculpida com a esquerda. Enquanto lutava para recuperar o controle sobre seus pensamentos, uma única frase escapou de seus lábios. Foda-se minha vida. Dito isso, uma série de lembranças de sua vida passada inundou seu cérebro, causando mais agonia ao seu já debilitado estado. Ele pôde se lembrar imediatamente de que havia passado vários anos de sua vida passada acordando com um despertador dizendo uma frase semelhante às suas primeiras palavras todas as manhãs. Demorou mais de 30 minutos para ele se levantar e, no momento em que o fez, sentiu-se vacilante. Nesse momento, Yasmin acordou. Ela estava em um estado semelhante e, em vez de dar bom dia ao marido, ela imediatamente correu para a janela e vomitou o líquido contido em seu estômago. Berengar. Sempre os cavalheiros optaram por ignorar esse fato e apenas decidiram lenta mas seguramente se vestir com traje adequado antes de descer a escada. Ao chegar ao nível mais baixo do palácio, ele imediatamente encontrou um Azan desmaiado, deitado indefeso em um de seus grandes sofás. No momento em que Berengar viu isso, ele gemeu antes de chutar o homem na perna, acordando imediatamente sobressaltado. Levou alguns momentos para Azan perceber que a pessoa que o acordou de seu estupor de embriaguez não era outra senão seu amigo e aliado Berengar von Kufstein. Berengar não hesitou e começou a falar com Azan em tom grave. Peçam vocês, criados, para preparar um pouco de café. Vamos precisar dele para a discussão que precisamos ter. Azan imediatamente acenou com a cabeça enquanto esfregava os olhos antes de chamar seus servos. Prepare o café. Ele não tinha ideia de onde eles estavam localizados, mas com certeza ouviriam seus gritos. Assim, enquanto esperavam que o café estivesse devidamente coado, Berengar e Azan dirigiram-se à sala de jantar. Apesar das comemorações da vitória, os homens não tiveram uma conversa adequada sobre para onde ir agora que o rei português havia se rendido oficialmente e concordado com a anexação. Depois de alguns minutos de gemidos e gemidos, lutando para se recuperar de seus temidos estados, o café foi colocado diante dos dois monarcas, que imediatamente começaram a beber de suas xícaras. Berengar há muito começou a exportar a substância para Granada através de suas rotas comerciais através do Império Bizantino, e tornou-se um comércio bastante lucrativo. Agora ele finalmente estava aproveitando os frutos de seus esforços e estava grato por ter passado pela dificuldade para conseguir isso. Depois de tomar vários grandes goles da bebida, o jovem rei austríaco suspirou profundamente antes de comentar a situação em questão. 3/4 de Portugal está sob o controle de vários senhores da guerra e déspotas locais. Embora tenhamos tomado os centros críticos do controle português, ainda haverá combates intensos nos próximos meses. Estarei me retirando para a Áustria dentro de 15 dias. Durante este tempo, pretendo montar uma força-tarefa conjunta entre vários de meus oficiais e seus militares. O objetivo é acabar com qualquer resistência dentro de Portugal e exercer o controle de Granada sobre o povo. Com sua permissão, gostaria de estacionar uma força expedicionária de 5.000 a 10.000 homens de várias unidades em Granada para ajudar no desenvolvimento de seu exército e auxiliar nas operações de combate contra os rebeldes. Azan refletiu sobre esse plano por vários minutos enquanto pensava sobre a condição de suas forças. Com a retirada dos austríacos e bizantinos,
ele acabaria ficando com um exército de cerca de 25.000 homens para enfrentar os remanescentes do exército português, que agora agiam como senhores da guerra e déspotas locais. Ele também precisaria manter a fronteira com seu número limitado de soldados, diminuindo muito suas capacidades de combate. Assim, o sultão ficou bastante satisfeito com o fato de Berengário estar disposto a enviar uma nova unidade de força considerável para ajudá-lo a expandir o controle e a influência sobre as regiões recentemente conquistadas. Por fim, ele acenou com a cabeça depois de tomar outro gole de café antes de concordar com os termos de Berengar. Muito bem, estou ansioso para cooperar com suas forças no futuro. Quanto aos bizantinos, presumo que estejam fazendo as malas e deixando a Península Ibérica para sempre. Berengar acenou com a cabeça lentamente antes de revelar a informação que havia recebido. Palladius é necessário de volta ao Império, e as forças que ele trouxe com ele são necessárias nos Balcãs. Há turbulência no leste, não tenho certeza da situação, mas pelo que meus agentes reuniram, os Estados Islâmicos estão preparando-se nas sombras para algo grande, possivelmente um jihad. Azan zombou dessa noção antes de comentar sobre os outros Estados Islâmicos que existiam em todo o mundo. PFFT, tolos. Se Bizâncio foi capaz de dominar seus inimigos no norte da África com as velhas armas que você deu a eles, imagine do que eles serão capazes com as novas. Duvido que acabe bem se esses tolos fanáticos declararem uma jihad. Berengar riu ao ouvir isso antes de zombar do moderado sultão. Ah, então Granada não vai responder ao chamado para a Guerra Santa. O jovem sultão imediatamente olhou para Berengário por fazer tal brincadeira antes de declarar sua intenção. Não preciso me envolver no conflito religioso, tenho outras preocupações com as quais lidar. Ainda tenho que manter meu controle sobre Granada e Portugal, reconstruir os danos que causamos em nossa invasão e proteger minhas fronteiras contra meus inimigos católicos. Se esses tolos querem uma guerra santa, então não poderão contar comigo para apoiá-los. Berengário sorriu em silêncio. Ele tomou outro gole de seu café antes de mudar o assunto para algo mais pessoal. Já que partirei nas próximas semanas, levareis sua irmã comigo para Kufstein? Tem certeza de que ficará bem sem sua irmã mais velha para cuidar de você? Azan zombou mais uma vez desse comentário sarcástico antes de usar um sorriso orgulhoso no rosto. Não sou uma criança que depende de sua irmã mais velha para sobreviver. Além disso, tenho 2 esposas para me fazer companhia. Tenho certeza de que qualquer dor que possa sentir com a partida de minha irmã pode ser tratada adequadamente pelos 2 deles. Falando nisso, ouvi dizer que você tem uma linda irmã mais nova que logo será maior de idade. Por que você não a casa comigo? Uma carranca severa apareceu no rosto de Berengário quando ele ouviu isso antes de colocar sua xícara de cerâmica sobre a mesa. Depois de fazer isso, ele fez uma declaração curta, mas ousada. Nem pense nisso. Azan riu levemente antes de dar um tapa nas costas de Berengar em resposta a isso. Eu vejo que você tem um complexo de irmã, hein? Apenas lembre-se, seus pensamentos tabus são bons, mas você nunca deve agir sobre eles. Mais cedo ou mais tarde, você terá que casar sua preciosa irmãzinha com outro homem. Berengar imediatamente tirou a mão de seu ombro de seu amigo antes de castigar o homem. Eu tenho um complexo de irmã. Você é quem fala. Azan apenas riu de tal comentário defensivo e começou a bebericar seu café mais uma vez. Ele já se divertia bastante às custas de Berengário, e o rei da Áustria poderia realmente ficar furioso, e o jovem sultão de Granada sabia muito bem o que acontecia quando Berengário estava zangado. Assim, os 2 homens continuaram a brincar por algum tempo. Depois de um tempo, o café da manhã foi servido à mesa e os assentos foram ocupados pelas 2 esposas de Yasmin e Azan, que olhavam com amor para seus homens. Berengar havia bebido mais do que sua cota de café durante esse processo para ajudar a superar a ressaca. Com esta nova fase da guerra na Península Ibérica, Berengar voltaria em breve para casa. Uma unidade semi-permanente seria estacionada em Granada,
que alternaria regularmente com outros soldados para garantir que o exército de Berengar mantivesse alguma forma de experiência de combate entre suas campanhas efetivas. Enquanto Berengário planejava realizar operações de combate em Portugal, o rei Aragonês trabalhou arduamente para unir seu reino e seu vizinho Castela. Embora a luta tenha sido feroz, logo um novo reino surgiria na Península Ibérica e, no final, haveria duas potências lutando pelo controle da península nos próximos anos. Tirania de Aço capítulo 446. Uma reunião muito esperada como Berengário havia prometido. Ele passou as 2 semanas seguintes vagabundeando em sua mansão em Gibraltar com sua amada noiva ao seu lado. O casal parecia se dar excepcionalmente bem e passava a maior parte do tempo no quarto. Afinal de contas, Berengário estava cansado de meses de conflito e precisava de algo para levantar seu ânimo. Durante esse tempo, homens e recursos trocaram da Península Ibérica para o Reino da Áustria. Por algum tempo, haveria uma transição massiva no estado do Emirado de Granada. No entanto, eventualmente, Berengar pegou seu clipper real e voltou para casa na pátria. Com um navio tão veloz, a viagem foi relativamente tranquila e, em questão de dias, ele e sua noiva chegaram a Trieste. No momento em que Berengário saiu do cais, mal conseguiu reconhecer a cidade portuária. Quase meio ano se passou desde que ele pisou pela primeira vez em Granada com a intenção de acabar com a União Ibérica e as ambições da Igreja Católica. Nessa época, a cidade de Trieste havia se industrializado rapidamente. A essa altura, a ferrovia se estendia de Kufstein a Trieste e estava totalmente operacional com fios telegráficos e estações embutidas durante toda a jornada. A fumaça enchia o ar enquanto os incêndios da indústria queimavam intensamente dentro da enorme cidade portuária. As ruas foram totalmente pavimentadas e as fábricas estavam funcionando. Homens e mulheres iam para o trabalho, enquanto as crianças permaneciam nas escolas. Não havia visão mais excelente disponível do que os estaleiros, que estavam envolvidos no longo processo de estabelecer o primeiro dos mais novos navios de Berengar. Claro, este cruzador leve estava apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento e ainda levaria anos para estar pronto para o mar. Quando Yasmin contemplou a incrível vista da cidade do porto industrial, ela mal podia acreditar em seus olhos. Comparada com o estado medieval de Granada, Trieste estava em outro nível. Ao ver a resposta de sua mais nova noiva, Berengar sorriu e passou o braço em volta do ombro dela antes de sussurrar em seu ouvido. Se você acha que Trieste é chocante, espere até ver a capital. A princesa granadense levou algum tempo para se recuperar enquanto pensava nas palavras de seu marido. Por fim, ela sorriu em antecipação, esperando para ver o quão maravilhosa era a cidade de Kufstein. Berengário caminhava pelas ruas, onde o povo olhava com respeito e logo conversava entre si. O rei voltou. A guerra acabou. Quem é aquela estrangeira ao lado dele? O povo de Trieste imediatamente começou a inventar todo tipo de ideias sobre Berengar e Yasmin enquanto o casal caminhava para a estação de trem. Ao chegar, Berengário puxou sua carteira e deu a quantidade apropriada de talheres de prata para comprar uma passagem para Kufstein. No painel da estação ferroviária, havia um mapa das ferrovias atualmente existentes. Berengário ficou chocado ao ver quanto progresso havia sido feito, já que as ferrovias agora se estendiam de Kufstein a Salzburgo, a Graz até Trieste. Embora ele não estivesse muito chocado, afinal, a ferrovia transcontinental do Zewa foi construída em questão de 6 anos, e o Reino da Áustria era substancialmente menor do que os antigos Zewa de sua vida passada. Depois de ver isso, ele acenou com a cabeça com um sorriso enquanto ele e Yasmin embarcavam no trem, que logo depois partiu para Kufstein. Enquanto viajavam, um telégrafo foi enviado de volta à capital informando a família real sobre o retorno de Berengário, embora tenha esquecido de mencionar a beleza estrangeira ao seu lado. Yasmin olhou com admiração enquanto o trem se movia rapidamente ao longo dos trilhos a uma velocidade de mais de 60 mph. No ritmo atual, levariam algumas horas para chegar à capital. No caminho,
Passaram por vários trens de carga que transportavam matérias-primas das minas dos Alpes para as outras cidades. O que fez com que uma sensação de deleite aparecesse nos olhos de Berengário. Isso significava que a industrialização de seu país progrediria muito mais rapidamente do que no passado. Por fim, o casal chegou à estação de trem de Kufstein, onde pisaram no doce solo da capital austríaca e seguiram do centro da cidade até o palácio. A mistura de arquitetura medieval e renascentista, quando combinada com o poder da indústria, era uma maravilha de se ver. As pessoas estavam vestidas de maneira relativamente moderna em comparação com a princesa granadina, o que imediatamente chamou sua atenção. As grandes muralhas de Kufstein se expandiram mais uma vez para incluir a seção mais nova da cidade, criando mais uma barreira estelar ao redor da cidade, com a guarnição fazendo seu trabalho de proteger cada entrada para a próxima camada. A mais nova variante de canhões foi montada nas paredes, fabricada em quantidade suficiente para substituir os Musleloaders pré-existentes. Essas velhas armas de cerco seriam reformadas e enviadas para as reservas ou vendidas para nações aliadas para uso na defesa de suas cidades. No entanto, nada disso era uma preocupação. Quando Berengar e Yasmin chegaram aos portões do Palácio Real, a princesa olhou com admiração para a enorme estrutura que abrigava o rei austríaco e sua família. Ao entrar por seus portões, Berengário foi imediatamente saudado por suas esposas, filhos e irmã. A essa altura, suas esposas já haviam dado à luz seus filhos e se recuperaram muito bem da experiência. Henrietta foi a primeira a pular nos braços de Berengário e abraçá-lo com força antes de beijá-lo na bochecha com seus deliciosos lábios rosados. Bem-vindo ao lar, irmão mais velho. Ela estava tão encantada com o retorno de seu precioso irmão mais velho que não percebeu a beleza bronzeada ao seu lado. No entanto, as esposas de Berengário notaram imediatamente a presença de outra mulher e franziram a testa para ele. Linde deu a seu marido um olhar assassino enquanto fazia a pergunta que estava na mente de todas as garotas. Quem é ela? Berengário sentiu um calafrio na espinha ao notar a aparência perturbada de sua segunda esposa. Quanto à dela, ela estava com um humor ainda pior. Ela sabia exatamente quem era essa mulher e imediatamente começou a protestar. Querido, enquanto estávamos preocupados com sua segurança, dando à luz seus filhos, você se casou com aquela prostituta moura. O alemão de Yasmin não era dos melhores e por isso ela não percebeu o insulto. Em vez disso, ela olhou com uma expressão estranha enquanto lutava para encontrar uma maneira de se apresentar às outras esposas de seu marido. Berengário coçou a nuca desajeitadamente. Henrietta ainda estava agarrada a ele, lançando um olhar feroz para a mais nova mulher arrancar seu irmão dela. Enquanto isso, um menino e uma menina estavam nos braços de Adela enquanto ela lhe lançava um olhar cruel. Ela dera à luz dois gêmeos fraternos perfeitamente normais. Honoré segurava um menino nos braços enquanto lançava um olhar curioso para Berengário. Entre todas as suas esposas, ela era mais aberta em compartilhar o homem que amava com outras mulheres. Assim, ela não se importava que ele trouxesse outra mulher para casa, desde que ela ajudasse Berengário de alguma forma significativa. Linde tinha duas meninas nos braços, uma era Helga e a outra era sua filha mais nova, enquanto Hans e Verônica se agarravam ao lado da segunda rainha. Hans tinha uma expressão animada em seu rosto enquanto fazia sua pergunta com ousadia. O pai trouxe uma nova mamãe para casa. Ela é tão linda. As garotas de Berengário imediatamente olharam para o garoto, dando-lhe um olhar carrancudo. Apesar disso, ele não percebeu ou não se importou, pois, em vez disso, deu um forte sinal de positivo para o pai, sinalizando sua aprovação. Berengário lutou para conter a lágrima que se formou em seu olho enquanto pensava consigo mesmo. Meu menino um dia será um verdadeiro homem de cultura. No entanto, em vez de dizer isso abertamente, ele acenou com a cabeça e apresentou sua mais nova aquisição. Pessoal, esta é a princesa Yasmin Al-Fadl, minha mais nova noiva. Devido a certas circunstâncias, agora estamos casados e nossa aliança com o Emirado de Granada agora é mais forte do que nunca. Trate-a bem, se não o fizer, eu saberá e irá puni-lo de acordo.
Henrietta, Honoria e Adela sentiram um leve formigamento nas nádegas ao se lembrarem da cruel surra que Berengar lhes dera há algum tempo e imediatamente ficaram tensas. Quanto a Lindy, ela tinha um olhar de excitação em seus olhos enquanto refletia sobre a mesma experiência. Por fim, Berengar avançou e se apresentou a seus filhos mais novos. Ele começou com Adela e seus dois filhos, onde estendeu a mão para agarrar os dois gêmeos com uma expressão paternal no rosto. Então, quais são os nomes dessas duas lindas crianças? Adela fez beicinho ao desistir a contragosto da informação que seu marido havia solicitado. Como você estava na guerra, tomei a liberdade de nomeá-los. O menino é o mais velho dos dois gêmeos e se chama Christopher. Quanto à irmã, ela se chama Catherine. Berengar acenou com a cabeça em aprovação a esses nomes antes de devolvê-los à mãe e passar para a próxima criança que estava nos braços de Honoria. Ela tinha um sorriso malicioso no rosto quando ele entregou o menino ao pai dela antes de fazer um comentário sarcástico. Você já sabe o nome desse garotinho, Alexandros. Berengar sorriu e acenou com a cabeça mais uma vez enquanto levava um breve momento para segurar seu bebê. Depois de beijar a criança na testa, ele devolveu Alexandros à mãe antes de caminhar até sua filha com Lindy e perguntar sobre o nome dela. Isso é. Lindy sorriu e beijou apaixonadamente o marido nos lábios enquanto marcava seu território diante da mais nova noiva. Depois de fazer isso, ela entregou o menino ao pai e corajosamente declarou seu nome. Esta é Ilse. Sua linda filha, nunca se esqueça. Berengário sorriu ao ouvir isso. Agora que as apresentações estavam fora do caminho, ele levou sua família de volta ao Palácio Real. Afinal, ele e suas esposas tinham muito o que fazer, mesmo que estivessem com ciúmes no momento. É claro que suas esposas não o deixariam em paz por vagabundear em alguma terra estrangeira. Eles se certificariam de usar cada grama de sua energia na noite seguinte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.